Eu queria, inclusive, começar pedindo uma ajudinha sua, Lê, porque a gente sabe que a semana, acho que é um ponto importante do nosso All News de domingo aqui, é preparar o pessoal para toda a movimentação que está vindo, e a semana política em Brasília vai ser bem agitada, né? Existe um esforço concentrado, como um todo, no Congresso, na Câmara especificamente, para reduzir o número grande de pautas, de projetos que estão pendentes. A gente vai ter votações ali que já estão marcadas de segunda até quinta-feira, e a gente tem também a todo vapor as audiências com as testemunhas das defesas dos envolvidos na tentativa de golpe também a todo vapor. Lá no STF, só para a gente resumir um pouquinho aqui a agenda para o pessoal, na segunda-feira eles vão ouvir as testemunhas do general Augusto Heleno. Na terça-feira, pela manhã e pela tarde, tem testemunhas, depoimentos de testemunhas de Anderson Torres. Já na quarta-feira, também dele. Na quinta, as testemunhas do Anderson. Na sexta, a gente tem, inclusive, depoimentos das testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro, entre elas o governador Tarcísio de Freitas. Lê, queria uma ajudinha sua para a gente amarrar aqui, tanto no Congresso quanto lá no STF. O que a gente pode esperar dessa agenda acelerada e de destaques que vão vir desde cedinho aqui na nossa programação? Pois é, vai ser uma semana animada aqui em Brasília, mais uma. No Supremo, o fim da semana vai ser um pouco mais emocionante do que esse início, meio da semana. Porque na quinta e na sexta vai vir uma série de personalidades do mundo político que são bem famosas e conhecidas do público em geral, inclusive o governador Tarcísio, como você colocou. Mas a gente vai ter o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto, o Paulo Guedes, que foi o ministro da Economia, o Bruno Bianco, que foi a AGU, enfim, uma série de figuras. Amanhã tem o Marcelo Queiroga, que era o ministro da Saúde, e também tem alguns personagens não tão famosos, mas que o ministro Alexandre de Moraes considera essencial, ele, a PGR e os advogados de defesa, para montar esse quebra-cabeça. Cada um vai trazer sua posição, se ouviu ou não, se sabia o que sabia sobre tentativa de golpe, sobre o suposto plano, a minuta, enfim. Para toda essa confusão, a gente vai ter um monte de gente trazendo um pedacinho da história para recontar o fim daquele de 2022, aquele pós-eleição, outubro, que foi super conturbado, e aquela maluquice, aquela loucura que a gente viu nas semanas seguintes. Inclusive, lembrando que o ex-presidente Bolsonaro, que enquanto ele estava no cargo, ele se isolou por um período ali no Palácio da Alvorada, não estava nem dando expediente no Palácio do Planalto, e toda aquela transição de governo que foi super complicada e culminou até no 8 de janeiro, né? Então, o fim da semana vai ser um pouquinho mais animado do que o começo da semana. Isso no Supremo. Na Câmara, lá no Congresso, a gente vai ver algumas questões sendo trazidas à pauta, porque na outra semana tem reunião dos BRICS, então não vai ter trabalho dos parlamentares. Reunião dos BRICS, dos congressistas, dos representantes dos congressos que fazem dos países dos BRICS, que fazem parte dos BRICS. Bom, aí eles voltam a trabalhar depois disso, aí depois para de novo porque tem Corpus Christi, ali no fim de junho vai ter o São João também, no começo de julho tem aquele evento que ficou conhecido como Gilmar Palusa, lá em Lisboa, também vai ter reunião dos BRICS no Rio de Janeiro. Então, assim, até o dia 17 de julho, que é quando começa o recesso, a gente vai ter não muitas semanas de trabalho. Então, essa semana é uma das que vai ser interessante, porque vai estar todo mundo aqui. E algumas pautas, por exemplo, tem um projeto que é para fazer um fundo, uma urgência de um projeto que constitui um fundo para tragédias sanitárias, pegando o gancho da crise da gripe aviária no Sul. E, pois bem, o Hugo Mota está discutindo a possibilidade de pautar a urgência desse projeto. A gente já está vendo o pessoal da oposição falar, mas por que a galinha e o produtor são mais importantes do que os presos do 8 de janeiro, os presos políticos, que é como eles chamam? Então, acho que a gente vai ter uma semana animada aqui no Congresso em Brasília essa semana. Não, com certeza. E aí haja organização para a gente ir elencando a importância de todos esses fatos e amarrando, né, professora? Queria me atentar aqui especificamente a essas audiências no STF com a senhora, porque nessa semana a gente teve, acho que o destaque principal foi o do comandante da FAB, as informações que ele deu ali na audiência. O que a gente pode esperar de destaque essa semana com esses nomes tão conhecidos que a Letícia trouxe aqui para a gente? Como que eles vão se desenhar aí para a gente, dando um passo a mais na investigação da tentativa de golpe?
Natália, eu acho que essa semana a gente tem uma diferença, né, em relação ao comandante da FAB, porque o comandante da FAB, o que, que ele trouxe de, digamos, novidade, né? A principal questão ali foi que Bolsonaro sabia da minuta do golpe, né? Bolsonaro chegou a dizer que discutiu, né, golpe de Estado, discutiu, que não tinha havido discutido o golpe de Estado, que havia discutido o Estado do sítio, etc., mas que não conhecia essa minuta do golpe. E aí, enfim, o que ficou claro ali naquele depoimento é que, enfim, Bolsonaro, pelo depoimento, conhecia, sim, esse material. Só que agora, a gente vai ter essa semana nomes que são nomes, digamos que eu acredito que não tendem a acrescentar tantas novidades. Ou seja, não tem, provavelmente não vai ter nenhum fato, nenhuma revelação que seja, digamos, bombástica. Pode ser que a gente se surpreenda. Mas por que eu imagino que isso possa acontecer? Porque a gente vai ter ali pessoas que eram do entorno do Bolsonaro, que eram do governo e que dificilmente vão se autoincriminar, porque a partir do momento que alguém possa dizer, eu estava numa reunião e Bolsonaro eventualmente falou num golpe de Estado, então você participava dessa reunião, você não fez nada, como é que fica essa situação, né? Então eu acho que provavelmente a gente deve ter pequenas informações que para o processo todo, para o julgamento, elas são relevantes, mas não acredito que a gente vá ter nada bombástico nessa semana. Agora, do ponto de vista jurídico, isso é muito importante, por quê? Porque você precisa confrontar narrativas, você precisa ter, digamos, explicações sobre o fato de mais de uma pessoa, de mais de uma testemunha, de mais de uma pessoa envolvida. Então elas servem para fundamentar o processo e são importantes para o julgamento, mas não acho que vai ter nada, digamos, bombástico, assim, nesse sentido, como algo que a gente não saiba, alguma revelação de fato inédita.